Como montar apiário sem ter terreno próprio? Beleza, galera? Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu vou destrinchar isso para vocês. A pergunta que eu mais recebo é onde coloco minhas abelhas, que eu não tenho fazenda, e se eu preciso comprar uma fazenda. Não é geralmente se as abelhas são bravas, não é sobre produção. Geralmente as perguntas, a maioria das perguntas é onde coloco as minhas abelhas. As pessoas acham que precisa ter uma fazenda, ter um sítio e não sabem. Hoje eu vou destrinchar isso tudo para você e no final vou deixar um brinde que tem no kit gratuito, um contato para você saber como lidar com o fazendeiro. Eu sou Antônio Kleber, esse é o canal Abelhas em Foco e fica até o final para você saber tudo sobre isso, sobre como montar um apiário sem ter terreno próprio. Como abordar o dono do terreno? Galera, eu não chego pedindo favor, falando que vou montar um apiário, que não tenho terra. Geralmente eu mostro os benefícios para ele que ele vai ter. As plantas deles vão ser polinizadas, as flores vão melhorar, os frutos vão melhorar. Então eu mostro esse benefício e falo que vai ganhar parte do mel, geralmente 10% da colheita, de toda a colheita eu costumo entregar para o dono da terra. Também faço ele fazer parte do processo inicial. Quando vou montar o apiário, dou uma volta com ele na propriedade dele, mostro os melhores lugares para montar e faço que ele caminhe comigo, porque aí ele não fala só vou emprestar o terreno, ele vai ter um apiário na propriedade dele, sentindo parte do processo, ele fica mais confiante, quebra algumas objeções. Explica que não tem perigo, que você vai cuidar de tudo, que ele não vai precisar fazer nada, que o processo é seguro, e isso dá uma credibilidade para o dono da terra, e o contrato já ajuda também, já chegou com o contrato na mão. O contrato que eu vou deixar para vocês é editável, você pode editar, mas ele está bem completinho, geralmente não precisa mexer nada. Vou deixar ele gratuito. Qual a distância do apiário das casas? Gente, isso daqui é regra de ouro, no mínimo 500 metros, porque a abelha africanizada é uma abelha defensiva. No Brasil, 90% das abelhas são africanizadas, e para evitar segurança, não é capricho isso, geralmente a maioria dos municípios tem isso como regra, por isso que ela precisa ser numa área rural. Então 500 metros de casa, de hospital, de sítio, que tiver ali por próximo, se tiver movimento de pessoa, 500 metros. Se o terreno for menor que isso, também pode ter uma solução de você fazer uma cerca viva alta, que a abelha vai alçar um voo mais alto e não vai pegar na altura das pessoas. Mas, por via de regra, 500 metros. Como que eu transformei um terreno que estava abandonado, cheio de mato, num lugar produtivo? Era um terreno, vou deixar a foto aí no vídeo, para vocês dar uma olhada. Era um terreno que, numa propriedade rural, que estava abandonado, cheio de mato, e aí eu fui com o contrato, conversei, montei o apiário, o proprietário ficou feliz, porque o terreno agora está sendo cuidado, tem gente olhando, tem o apiário na propriedade dele. Além de você cuidar ali, esse terreno aí que apareceu na foto é um apiário bem produtivo, e isso é um caso que deu certo. O terreno estava lá, ele não tinha utilidade, eu vi que era um bom lugar, que tinha uma matinha, e transformei isso. Hoje tem um apiário aí nesse local. O erro mais comum que todo mundo comete não é a falta de conversa. Não é o apiário no local errado, não é... Geralmente é falta de conversa, porque se você conversa com o seu vizinho, esse vizinho também precisa ser avisado. Ó, você não vai instalar a colmeia na cerca dele, você vai conversar com o dono da propriedade, mostrar o local, andar com ele em torno. Se tem chácaras perto, se é chácara que recebe visitante, você conversa com o vizinho do lado também, se o apiário fica mais pro lado dele. Também oferece um pote de mel. Você vai ter uma colheita produtiva aí com 10, 15 abelhas, se tiver, e um potinho de mel de vez em quando para o outro vizinho também. A conversa é fundamental.
Porque se fica tudo alinhado com o contrato certinho, você segue o contrato. O contrato são apenas 5 cláusulas principal. E essas 5 cláusulas explicadinhas tem dos dois lados, você consegue se proteger, proteger o proprietário, proteger o vizinho do proprietário. Então, você quebra objeção também conversando em torno ali, porque tem muitas propriedades que são coladas e às vezes você recebe festa. Então, o erro comum que as pessoas cometem é não conversar, não avisar, não explicar tudinho certo para os vizinhos. Se tá tudo alinhadinho, tudo conversadinho com todos os vizinhos, já com o contrato na mão, aí você quebra um monte de objeção, não faz do jeito errado, instala perto, e lembrando que essas propriedades precisam ter água perto, porque se não tiver um riacho, um lago, você vai ter que colocar algumas água artificial, mas você vai ter mais cuidado. Mas precisa ter água nessa propriedade. Geralmente as propriedades rural têm água perto, né? Então a conversa é fundamental. Bom, resumindo toda a nossa conversa aqui do vídeo, você não precisa ter terra própria, você precisa de uma boa conversa, de um contato que eu vou deixar fixado aí nos comentários e vou deixar também na descrição para você baixar. Já vai lá, baixa o seu kit gratuito. Não, você não vai ganhar só o contato, você vai ganhar o contato, um mapeamento apícola de Florada do estado de São Paulo, você vai ganhar um calendário apícola e você vai ganhar uma planilha de controle para você controlar o seu apiário, começar do jeito certo. Então, esse é o nosso resumo do nosso vídeo de hoje, que você não precisa de terra própria, você precisa de um bom contato, e o contato você já tem. Agora, comenta aí embaixo se você já tem terreno próprio, se você está pensando, se já tem o local, se você já pensou em montar um apiário. E se inscreva no canal, deixa seu like para você receber mais vídeos como esse, vídeos também da minha rotina no apiário. E tchau, obrigado, até o próximo vídeo.